coração do Pai. É o que separava, já não separa mais. A luz outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, sim, Senhor, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, e o véu que separa, não separa mais, não separa mais. A luz outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor. Obrigado, nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós. Obrigado, Jesus. Só pra te adorar, Senhor. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. É o que separava, já não separa mais. A luz outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, sim, Senhor, e fazer teu nome grande e te dar. Boa noite, a paz do Senhor.
Como é bom estarmos mais um domingo na casa do nosso Deus. Um dia tão especial, tão abençoado. Um dia em que nós nos arrumamos e viemos à casa do Senhor para com os nossos irmãos adorar o nosso Pai e exaltar o nome do nosso Deus, que é o único digno de nosso louvor, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Amém? Eu quero ler um versículo, o primeiro versículo do Salmo 75, se você quiser abrir. Salmo 75, versículo 1. E ele diz assim: A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, os homens falam dos teus maravilhosos feitos. Amém? A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor. Eu convido a igreja para que esteja de pé. Nós vamos adorar o nosso Deus com essa canção que diz: louvemos ao Senhor, glorifiquemos o teu santo nome, porque Ele é a nossa vida, o motivo do nosso louvor. Amém? Te adoramos, Senhor. Hosana.
Adore a Ele, Hosana. Hosana ao nosso Rei. Eu lembrei aqui que eu tinha escrito na minha Bíblia sobre o que é a graça. Um dia o pastor pregou e eu lembrei disso e diz assim: Jesus morreu a morte que eu merecia morrer, para que eu viva a vida através de Jesus, a vida que Jesus merece. Eu vou repetir: graça. Jesus morreu a morte que eu merecia morrer, para que eu viva a vida através de Jesus, a vida que Jesus merece. E eu ouvi uma mensagem esses dias que lembrava do sacrifício de Jesus. Nós que já somos cristãos e, como eu, nascida na igreja, ouvi desde pequenininha sobre o sacrifício de Jesus. Que Jesus morreu na cruz por mim, para me salvar dos meus pecados e para que eu vivesse a vida que Ele merece viver, porque Ele morreu a morte que eu merecia morrer. E a mensagem que eu ouvia dizia que às vezes a gente ouve tanto falar do sacrifício de Jesus, que quando a gente fala ou ouve, vira rotina, e a gente às vezes nem lembra de quão maravilhoso é isso. O nascimento e a vida e a morte de Jesus transformou a história. Quando você vai para a escola, tem lá escrito no livro de histórias: A, C e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Porque a vinda de Cristo ao mundo mudou a história. Foi o maior acontecimento, é a vinda de Jesus ao mundo. Não tem como ninguém falar ao contrário disso. Ele mudou a história, Ele mudou a minha vida, Ele mudou a sua. E o sacrifício dEle, por mim e por você e por toda a humanidade, foi o maior acontecimento, porque Ele morreu a morte que nós merecíamos morrer, para viver a vida que Ele merece. Então a vida abundante que Jesus conquistou na cruz para mim e para você, aquilo que Ele conquistou na cruz para mim e para você, sermos religados ao Pai. Porque se estamos aqui nesse domingo e tomamos um banho, nos arrumamos e colocamos aquela roupa que a gente acha bonita e viemos à igreja nos reunir como irmãos, é porque Jesus conquistou na cruz isso para nós, de estarmos aqui reunidos para podermos falar diretamente com o nosso Pai, com a certeza da presença dEle aqui, com a certeza do Espírito Santo em nós e através de nós. Então que todos os dias você se lembre do sacrifício de Jesus, com a importância que tem o sacrifício dEle, e que você viva para Ele, essa vida que Ele conquistou na cruz para você. Porque Ele morreu sim na cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele venceu a morte, e Ele vivo está. E um dia Ele voltará para buscar a sua igreja, eu e você, que permanecemos fiéis, vivendo a vida que Ele conquistou na cruz por nós. Essa vida em que vivemos, a vida de Jesus, em que levamos aonde formos. Que quando as pessoas olharmos para nós, possam ver a vida de Jesus resplandecer através das nossas vidas. Amém? Adoro ao Senhor com essa canção, porque Ele é o maior, o mais lindo nome, o mais poderoso, o mais maravilhoso, é o nome de Jesus. Amém? Te adoramos, Senhor. No início eras a palavra, nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei, ó quão lindo esse
esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia, Senhor, aleluia. Santo é o Senhor. Tu és invencível, inigualável, Senhor. Tu és Deus, Tu és o Senhor. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio de te adorar com os meus irmãos neste domingo, Pai. Obrigado por este domingo de ceia do Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, que nós possamos lembrar todos os dias do Teu sacrifício e viver para Ti, ó Pai. E viver para Ti, Senhor, em todos os passos e atitudes, em pensamento. Que nós possamos Te amar com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Eu convido a igreja para que esteja de pé, sentada. A igreja pode se sentar. Eu vou chamar a Divina e o Paulo, que eles têm um recado para a igreja. Boa noite, igreja, graça e paz. Irmãos, estamos hoje encerrando a campanha de missões estaduais aqui do Mato Grosso do Sul. A nossa campanha ela teve o tema relacionamento, a evangelização com o poder do discipulado. Inclusive, no final, vamos passar um vídeo aí do pastor William, novamente, que ele vai estar mostrando realmente na palavra como que o próprio Cristo fez isso, relacionamento com a evangelização com o poder
do discipulado. A Divina agora vai falar como é que vamos fazer o fechamento dessa campanha. Mas desde já agradecemos a todos vocês. Graça e paz, queridos. Amém? Irmãos, mais uma vez, penúltimo mês do ano, quase já no finalzinho, e nós estamos encerrando esta campanha. Como eu disse na abertura, essa campanha de missões estaduais, geralmente ela acontece no primeiro semestre. Mas por conta da pandemia, nós tivemos um tempo aí sem nos congregarmos e achamos por bem deixar ela agora para o final. Hoje é o encerramento desta campanha. Mas se você não está preparado, se você esqueceu e quer contribuir financeiramente com esta campanha, você pode estar depositando até essa semana. É só você colocar lá no seu papelzinho, campanha de missões estaduais, e colocar a sua oferta, que na hora de recolher os nossos tesoureiros vão separar, tá? Não tem problema. Mas, queridos, não é só a contribuição financeira. Os nossos missionários contam com a sua oração e Deus conta com o seu envolvimento. Nós estamos encerrando um ciclo de campanha só para te lembrar, que nesse período, geralmente nós angariamos como igreja, nós angariamos os recursos para encaminhar para a Junta de Missões Estaduais, para que ela mantenha os missionários cada um no seu ministério, na sua cidade, no local onde eles estão trabalhando. Nossa igreja lembra bem de Selvíria, que foi missão estadual. Nós sustentamos essa igreja com recurso, a igreja de Selvíria com recursos da nossa igreja e mais os recursos de missões estaduais. Queridos, mas muitos outros, graças a Deus, Selvíria hoje já é uma igreja independente. Isso é muito bom, a gente se alegra com isso. É uma igreja que consegue se manter, mas muitos lugares, queridos, isso não é possível. A palavra de Deus só chega lá com a minha e com a sua contribuição, com a minha e com a sua oração e com o seu envolvimento. Mas missões a gente faz todos os dias. Nós não precisamos de um mês específico. Nosso campo missionário, irmãos, é a nossa família, são os nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho. Que você continue fazendo missões, que você continue fazendo a ordem de Cristo. Vá por todo o mundo e pregue o Evangelho. Esse foi a ordem que Cristo nos deixou. E que nós possamos, como igreja, cumprir os propósitos e o chamado de Jesus para a nossa geração. Como Paulo disse, agora nós vamos estar assistindo um vídeo do pastor William, e com isso nós estamos encerrando esta campanha, ficando aqui o nosso agradecimento por você que orou, por você que contribuiu e se envolveu nesta campanha. Graça e paz do Senhor Jesus. Queridos, o sonho de Deus é que possamos, através de relacionamentos intencionais, possamos ganhar pessoas para Jesus. E nós encontramos lá em João, capítulo 1, que Jesus fazia exatamente isso, através de relacionamentos. Olha lá em João capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, João Batista, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aqueles 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus. E Jesus, caminhando ali na cidade, e vendo que eles o seguiam, Jesus disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que é traduzido mestre, aonde moras? E Jesus lhes disse: vinde e vede. E foram, e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. Jesus abriu a porta da casa dele para receber pessoas, para ter relacionamentos intencionais. Esse é o exemplo, irmãos. O próprio Senhor Jesus evangelizava através de relacionamentos. Ele abriu a porta da casa dele para aqueles 2 novos discípulos. E é assim que nós precisamos viver, através da nossa vida, através da nossa casa, através dos nossos relacionamentos, ganharmos pessoas para o Senhor Jesus. E aqueles 2 discípulos saíram dali e foram, e um deles era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e haviam seguido Jesus. E esse achou primeiro a seu irmão Simão, e lhe disse: achamos o Messias, que traduzido é Cristo, e o levou a Jesus.
É assim que precisamos fazer. Irmãos, há muitas pessoas, amigos, parentes que precisam ser alcançados, precisam ser ganhos para Jesus. Que Deus te use poderosamente nessa obra de evangelização através de relacionamentos. Que Deus te abençoe, meu queridão! Amém. Você que veio preparado com seus dízimos e ofertas durante essa canção, pode estar vindo à frente, amém? Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das tuas Eu convido o irmão Marcos que esteja orando, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. E as crianças de 4 a 8 anos podem estar indo para as salas. As professoras já estão esperando, amém? Meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por estarmos em Tua presença nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estarmos como igreja reunida em Tua presença, ó Deus. Pai, eu venho te louvar, te agradecer, ó Deus, por cada irmão aqui presente. Eu venho te louvar, te agradecer, ó Deus, porque, Senhor, devemos ir e cada vez mais pregar o Teu Evangelho, porque os campos estão brancos para a ceifa do Senhor, ó Pai. Pai, abençoe cada irmão, abençoe a Tua palavra nessa noite, abençoe a cada vida, abençoe a cada irmão que devolveu o seu dízimo e oferta ao altar do Senhor, ó Pai, possa servir para a honra e glória do Senhor, para o trabalho, para a obra do Senhor aqui na cidade e onde quer que a obra do Senhor vá. Pai, obrigado por tudo. Fala ao nosso coração, Senhor. Queremos cada vez mais encher do Teu Espírito Santo. Queremos cada vez mais, ó Pai, saber que o Senhor é um Deus que salva, um Deus que liberta,
um Deus que protege, um Deus que dá a vida verdadeira em Cristo Jesus. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Passa a palavra para o pastor Kleber. Graça e paz. Amém, queridos? Que bom que você está aqui nesta noite. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua família, você que está também conosco, através das redes sociais. É um grande privilégio, queridos, hoje juntos como igreja do Senhor, neste último domingo do mês de novembro, podermos participar da ceia. Daqui a alguns minutos, nós estaremos como igreja participando deste banquete espiritual, deste banquete simbólico, que é a ceia do Senhor. Mas antes de compartilhar da palavra de Deus com os irmãos, eu quero compartilhar com os queridos alguns avisos muito importantes sobre a programação da nossa igreja. O primeiro deles, queridos, tem a ver com o nosso encontro da família, que vai acontecer no dia 4 de dezembro, às 19 horas, aqui no templo de nossa igreja. Ontem à tarde nós estivemos ali, na propriedade do irmão Gilberto e da irmã Rita, juntamente com toda a liderança do Ministério de Casais, conversando sobre os detalhes, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, para esse dia tão especial, de edificação, de comunhão da igreja e também de adoração ao nosso Deus. Nós queremos contar com a sua presença. Mesmo você que talvez é solteiro ou solteira, embora o tema seja família, nós vamos trabalhar um ambiente específico para os casais, um ambiente específico para os jovens solteiros e também um ambiente específico para as nossas crianças. Tudo vai começar aqui dentro do templo. Teremos um momento de sorteios de brindes, algumas dinâmicas preparadas pelo irmão Paulo e também pela irmã Divina. E depois, então, nós iremos dividir nesses 3 grupos para que nós possamos compartilhar a palavra de Deus, à luz do tema família. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para falar ao coração da igreja neste dia. Eu só peço, irmãos, que aqueles que ainda não deram os seus nomes, que não confirmaram a sua presença, que no final deste culto você possa passar na secretaria da nossa igreja e então registrar ali a sua inscrição. Talvez alguém possa perguntar: pastor, por que fazer a inscrição? Por que tanta burocracia? Não é isso. É que nós queremos saber mais ou menos a quantidade de pessoas que vão estar aqui, para que tudo seja elaborado assim com muita eficiência. Nós queremos nos preparar bem para receber você. É claro, queridos, que se de repente na última hora você se lembrar de um amigo, de um vizinho, e ele desejar estar conosco neste dia, não é porque você não deu o nome ou não fez a sua inscrição que você não pode trazê-lo, tá bom? Quero deixar bem claro isso. De repente, de última hora, alguém se lembra ou se interessa em participar deste encontro, mesmo sem ter feito a inscrição. Você pode vir, será muito bem recebido por todos nós. Mas se você pode, se você está aqui, não deixe de cooperar conosco, dando o seu nome e assim nos ajudando na organização deste evento. Rapidamente também, queridos, eu quero falar sobre uma atividade que estamos preparando para o dia 11 de dezembro, segundo sábado do mês de dezembro, às 16 horas.
às 4 horas da tarde, ali na chácara do irmão Augusto e da irmã Sandra, a chácara Elohim. Nós vamos estar juntamente com o Ministério de Homens e Ministério de Mulheres de nossa igreja. Por conta da pandemia, nós ficamos um bom tempo sem as atividades desses 2 ministérios. Por isso nós intitulamos este encontro de recomeçar. Será um chá da tarde. Nós estamos organizando o lanche, tudo que vai ser preparado, a palavra, o momento de adoração. A intenção é que nós possamos estar em comunhão com esses 2 ministérios, falando de algumas estratégias e de alguns desafios que Deus tem colocado em nosso coração para o ano de 2022. Então, se você tem o interesse de participar também deste chá especial, passe na secretaria da nossa igreja no final deste culto, faça também a sua inscrição. Com certeza você será muito abençoado por tudo que está sendo preparado por esses 2 ministérios de nossa igreja. E por último, queridos, apenas uma palavra de informação a respeito das nossas festividades de final de ano. Teremos o culto especial de Natal no dia 19 de dezembro. Não teremos pela manhã a nossa escola bíblica dominical. Já estaremos de recesso, como fazemos todos os anos, o recesso da escola bíblica e também o recesso das células. Várias células já têm marcado o seu encontro de confraternização, encerramento do ano. Mas dia 19, coloque na sua agenda, convide os seus vizinhos, parentes, para que eles possam estar aqui. Será um culto especial, um musical de Natal, e com certeza Deus tem algo também especial para trazer ao coração da igreja uma palavra evangelística àqueles que estiverem conosco. Peço que você, que é membro desta igreja, você que está conosco nesta noite, ore por essas atividades. Pela graça de Deus, queridos, estamos vivendo um tempo de mais refrigério no que diz respeito à pandemia. E louvado seja o nosso Deus por esse privilégio de voltarmos com as nossas reuniões, com a nossa comunhão mais calorosa, podendo estar perto uns dos outros, desfrutando desta comunhão e desta unidade que o Espírito Santo tem gerado no meio de nós. Amém, queridos? Vamos então à palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo de número 3. Tiago, capítulo de número 3. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 1. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Quem achou diz amém? Glória a Deus. Assim diz a palavra, queridos. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme,
são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras e de aves e de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Amém, queridos? Que Deus abençoe esta palavra no meu e no seu coração nesta noite. Irmãos, nós temos compartilhado com a amada igreja durante o mês de novembro sobre o grande poder que tem as nossas palavras. Sim, a palavra ela não é neutra. Tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você pronuncia com os seus lábios, quer você entenda ou não, quer você pense, elabore ou fale de maneira espontânea, desprovida de cuidado, o fato é, queridos, que tudo que sai da nossa boca produz um impacto na vida das pessoas. E este impacto, queridos, ele não é apenas na vida dos outros, mas ele é também um impacto que muitas vezes reverbera na nossa própria existência. Esse texto da palavra de Deus, quando Tiago vai falar sobre o poder da língua, ele diz que a língua, embora seja um membro tão pequenininho, ela é capaz de contaminar o corpo inteiro. No versículo 6, queridos, Tiago vai mais fundo, e ele é ainda mais intenso quando ele diz que a língua, ela pode colocar em chamas toda a carreira da existência. Ou seja, a vida que você está vivendo, e a vida que você vai viver aqui nesta terra, depende em grande medida daquilo que você fala. A sua palavra tem poder. Você pode fazer da sua existência um céu, um paraíso, um lugar de celebração, de alegria e de entusiasmo. Mas você pode também fazer da sua existência um inferno. Você pode fazer da sua existência um campo de batalha. Você pode fazer da sua vida, da sua casa, da sua família, um lugar de agressividade, de constrangimento, de dor, de amargura e de falta de perdão. Tiago, ele é tão sincero ao ponto de dizer que a língua, ela não põe somente em chamas a carreira da existência humana, como também ela pode pôr em chamas todo o nosso ser no inferno. Por aquilo que nós falamos, queridos, a Bíblia diz que nós seremos julgados. A palavra de Deus vai dizer que de toda
palavra frívola ou de toda palavra fútil que sai da nossa boca. Nós teremos que prestar conta no dia do juízo. Por isso, meus irmãos, nós precisamos cuidar muito das nossas palavras. Nós não podemos falar tudo o que pensamos. Nós não podemos falar tudo aquilo que nos dá na telha. Nós precisamos ponderar. Nós precisamos equalizar, sintonizar bem a nossa fala, afinar bem, para que as nossas palavras produzam vida e edificação naqueles que a ouvem. Qual é o poder da língua? Tiago ele vai usar 3 ilustrações. Cada ilustração ele faz de forma dupla. Então, se você olhar de uma maneira mais ampla, são 6 figuras de linguagem que Tiago se utiliza para falar a respeito do poder da língua. A primeira delas, nós vimos há 2 domingos atrás. Tiago vai usar o freio, no versículo 3, que é aquele instrumento que é colocado na boca do cavalo para guiá-lo. E ele vai também usar o leme de um navio, que é um instrumento do navio para que este lhe dê destino. E Tiago, queridos, nos mostra com esses 2 símbolos, com esses 2 instrumentos, que a língua tem o poder de dar direcionamento. Aquilo que nós falamos pode orientar pessoas. Aquilo que um líder fala, ele pode direcionar os seus liderados para a direita ou para a esquerda. A língua, ela tem o poder de nos levar a um destino. Nós vimos o exemplo de tantos homens da história, como o próprio Cristo, que através da palavra mudou toda uma geração. O exemplo de homens como Martinho Lutero, mas vimos também exemplo de figuras negativas, como Hitler e tantos outros homens tiranos. Até mesmo no mundo religioso, nós vimos pessoas que levaram outros à morte por causa das suas palavras. Vimos também que a língua, ela tem o poder de destruir. No versículo 6, queridos, Tiago vai usar a figura do fogo. E no versículo 8, ele fala a respeito do veneno. As 2 figuras nos mostram que a língua tem o poder de destruir pessoas. Assim como uma pequena fagulha de fogo pode destruir toda a natureza, toda uma mata, toda uma vegetação, da mesma maneira, a língua, ela pode destruir a carreira de uma pessoa. E é interessante que Tiago, ele usa a figura do veneno no versículo 8. E ele diz, a língua, porém nenhum dos homens é capaz de domar. Ela é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Assim como o veneno mortífero, queridos, às vezes a nossa língua, ela vai matando os outros de maneira lenta. Sabe aquele veneno que vai tirando primeiro as forças físicas? Tem algumas cobras, algumas serpentes, que os seus venenos agem de forma particular, de forma diferente. Algumas tiram o poder da visão, outras vão dando tremedeira. A cada veneno existe uma reação de morte diferente, mas o aspecto comum que há no veneno é que ele mata de forma lenta. Ele vai estrangulando a pessoa, ele vai minando as energias vitais do ser. Assim também é a língua. Às vezes o seu casamento está totalmente destruído e você está grandemente abalado ou abalada, porque a língua, as palavras dentro da sua casa têm sido como veneno. Pequenas palavras, pequenas críticas, pequenos comentários, pequenas atitudes, queridos, que vão minando a alegria,
a harmonia e a vitalidade dentro do lar. A palavra de Deus nos mostra em Provérbios, capítulo 26, versículo 20 e 21, que faltando lenha apaga-se o fogo, e não havendo difamador cessa a contenda. Como o carvão para as brasas é a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender as rixas. A palavra de Deus diz em Provérbios 12, 22, que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Esses são dois poderes que a língua nos dá. Mas hoje à noite, queridos, concluindo essa série de meditações, eu quero pensar com os irmãos sobre um aspecto extremamente positivo de um poder extraordinário que Deus nos deu através da nossa língua. Quero pensar nesta noite com os irmãos sobre o poder da língua, que é o poder de edificar e de gerar vida. E este tema está contido no versículo 11 e versículo 12. Eu peço que você olhe comigo na sua Bíblia, o que diz novamente a palavra de Deus. Acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Aqui Tiago usa, queridos, duas figuras. A primeira delas é uma fonte de água, que traz o significado de algo que produz vida. Nenhuma vida existe sem água. Nenhuma vida pode ser frutífera e ser abundante se ela não tiver essa substância natural que foi criada por Deus e dada de presente a todos nós, que temos, por sinal, ainda em abundância na nossa natureza. Tiago também usa a expressão da figueira e da videira, para nos mostrar que a língua, ela traz um sustento para as pessoas. A língua, ela traz uma espécie de um alimento para as almas famintas, que as edificam. Esse texto, escrito numa cultura judaica, interessante olharmos para os países do Oriente Médio, e vermos que a presença, meus irmãos, de uma fonte de água, é uma grande bênção para a comunidade. E vermos também que a presença de árvores frutíferas, de lavouras ou de qualquer espécie de cultivo, também são atividades essenciais para a vida. Provérbios capítulo 18, versículo 4, a Bíblia diz: as águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Provérbios capítulo 10, versículo 11, queridos, a Bíblia diz: a boca do justo é manancial de vida. Quando o justo fala, Provérbios 10, 21, a Bíblia diz que ele apacenta a muitos. E João 6, 63, Jesus diz: as palavras que eu vos tenho dito, ou seja, o meu evangelho, o meu ensino, são palavras de espírito e são palavras de vida. A palavra, queridos, ela tem o poder de gerar esperança no coração daquele que está abatido. A palavra tem o poder de ressuscitar sonhos no coração daquele que está em depressão. A palavra tem o poder de quebrar sofismas e raciocínios mentirosos que Satanás, muitas vezes, tem colocado sobre nós. Talvez a sua pergunta hoje seja: pastor, como usar a palavra para edificar e gerar vida? De que forma, queridos, nós podemos sair desta noite com entendimento à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, para que nós possamos usar a nossa palavra com discernimento,
para que nós possamos usar a nossa palavra para gerar vida e edificar a existência de outras pessoas. Em primeiro lugar, se você quer usar a palavra para gerar vida e edificar pessoas, você precisa expô-la constantemente. Pastor, como usar a palavra para edificar e gerar vida? Expondo-a de forma constante. Todos os dias, em todas as ocasiões. Você não deve se calar. Você não deve omitir o seu conhecimento da revelação que vem de Deus. Você deve falar para o seu filho. Você deve falar para o seu amigo. Você deve insistir com os seus liderados. Você não pode esmorecer de transmitir coisas boas, de transmitir palavras de esperança, ainda que você não veja um retorno plausível na atitude das pessoas. Pastor, onde está isso na palavra de Deus? Abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. É o livro que retrata a lei de Moisés. A palavra ou codinome Deuteronômio significa a segunda vez que a lei foi dada. É um livro de leis, é um livro de princípios. É um livro que revela, queridos, a vontade de Deus, em primeiro lugar para o seu povo em Israel, mas também hoje com uma interpretação feita pelo Novo Testamento, a igreja do Senhor Jesus. Veja o que diz Deuteronômio capítulo 6, do versículo 6 em diante. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. E também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, e nas tuas portas. Alguém pode olhar para esse texto e pensar, pastor, mas isso é um exagero. O que Deus está dizendo, queridos, para a nação de Israel é que eles deveriam expor a sua família, a sua parentela, os seus conhecidos, os seus filhos, constantemente em contato com a palavra. É como se Deus estivesse dizendo, olha, aproveitem todas as oportunidades que vocês tiverem, para que a palavra seja inculcada na cabeça dos seus filhos. Quando vocês se assentarem com eles na mesa, para tomar o seu café da manhã, para almoçar, para jantar, fale da palavra. Quando você se deitar à noite, antes de dormir, que o seu assunto seja a palavra. Quando você estiver andando pelo caminho, pronuncie e conte as grandezas da palavra de Deus, assentado na sua casa. Quando você se levantar, em todo o tempo, coloque a palavra como um sinal na tua mão, coloque ela de forma frontal entre os teus olhos, escreva esta palavra nos umbrais da tua casa, ou seja, se exponha à palavra de Deus. Aqui, queridos, está um princípio muitas vezes desprezado pela maioria de nós. Aquilo que você expõe à sua vida, aquilo que você coloca diante dos seus olhos, e pelos 5 sentidos você capta aquelas informações, isso vai afetando o seu ser, isso vai afetando a sua mente, isso vai afetando o seu caráter, isso vai afetando as suas emoções. Por isso que Deus está dizendo, se coloque, se exponha à palavra de Deus. Porque quanto mais vocês estiverem lendo, meditando, ensinando a palavra de Deus, mais vida vocês terão. E o contrário, queridos, também é verdadeiro.
se você se expõe a coisas do mundo, se você se expõe à literatura do mundo, a músicas do mundo, a palavras obscenas, a palavras indecentes, se a programação da sua televisão não glorifica a Deus, e você permite que os seus filhos continuem diante dela, você não está gerando vida. Você não está edificando a sua casa, mas você está, talvez de maneira inconsciente, destruindo aquilo de mais precioso que Deus confiou nas suas mãos. Pastor, mas não tem nada a ver, é só uma música. Pastor, mas não tem nada a ver, é só um programa de televisão. Queridos, tudo aquilo que nós ouvimos pode ser através de uma poesia, de uma fala, de um discurso, de uma canção. Aquela palavra tem poder em nós. E se nós não estamos sendo colocados, expostos à palavra de Deus, é sinal que outras coisas estão tomando este lugar. Faça um teste. Ouça o dia inteiro música sertaneja. Não, né, Mônica? Tá amarrado. A Mônica fez assim. Ouça o dia inteiro música sertaneja. Essas letras promíscuas. Aí no final do dia, você passa um raio-x emocional no seu coração. Veja como você vai estar no final do dia, que tipo de pensamento que vai estar ocupando a sua cabeça. Aí outro dia você coloca apenas músicas edificantes. E veja como que você vai terminar o seu dia. Você já fez esse teste? Um dia é muito, né? Faça isso 1 hora. Assista uma programação edificante por 1 hora e se dedique a ela, redobre a sua atenção. Anote, abra os seus ouvidos e você vai ver como que você vai sair daquele ambiente. Porque tudo, queridos, nos afeta. O que a palavra de Deus está dizendo é que nós devemos nos colocar de forma voluntária e de forma consciente à exposição da palavra de Deus. Pastor, mas tem que ler a Bíblia todo dia? Sim, querido. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pastor, eu não consigo me concentrar nas coisas de Deus. Sabe por quê? Talvez porque a sua cabeça está cheia de coisa do mundo. Pastor, eu não consigo ficar meia hora lendo a Bíblia. Pastor, eu vou orar e eu durmo. Por que será? Talvez você não tenha exercitado o seu cérebro, a sua mente, a absorver a vida que está na exposição da palavra de Deus. Sabe, queridos, uma preocupação muito grande que eu tenho, principalmente com as crianças de nossas igrejas. Como elas estarão daqui a 5, 6, 7 anos? O seu filho hoje que tem 6 anos de idade, a idade da minha menina, como eles estarão na fase da adolescência? Levando em consideração a exposição que você os coloca sobre a palavra. Quantas vezes o seu filho é exposto à palavra de Deus? Quantas vezes, queridos? Quantas vezes durante a semana nós, como pais, paramos diante dos nossos pequeninos para expor a eles algo de Deus? Através da Bíblia, através de um cântico, através de um desenho, eu não sei. Mas quantas vezes você para inculcar na cabeça dele aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, aquilo que edifica, e aquilo que vai construir algo de positivo na vida dele? Ah não, pastor, meu filho não tem tempo, ele tem que estudar português, matemática, geografia. Cuidado, os pequeninos crescem e depois não querem saber mais da igreja. Os pequeninos crescem e depois não têm mais entusiasmo com as coisas de Deus. Por quê? Porque nós, como pais, queridos, erramos nesta área. Nós nos omitimos. Nós, os maiores responsáveis por expor a palavra de Deus a eles constantemente, negligenciamos tal responsabilidade. É com você que Deus está falando, pai. É com você que Deus está falando nesta noite, mãe. Você quer usar a sua boca, a sua língua para promover vida? Expondo a palavra constantemente é que você vai fazer isso. Lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na faculdade. Pastor, mas ninguém me ouve. Pastor, mas ninguém muda de atitude.
Queridos, a questão não é essa. A Bíblia ela é clara, Deus nos manda fazer, Deus nos manda ir. Quem convence é o Espírito Santo. Quem opera é Deus. Mas nós não podemos desistir jamais. Irmãos, o que seria da minha vida? O que seria de mim, pastor Kleber? Se meus pais, se meus professores da escola bíblica dominical, se os pastores que passaram pela minha vida não me tivessem exposto à palavra constantemente? O que aconteceria comigo se os meus pais tivessem negligenciado de mim? Mesmo quando eu era um menino e não sabia a importância disso. Quando eu talvez queria fazer outra coisa, mas não, lá estavam os meus pais para me educarem e direcionarem de acordo com a palavra de Deus. Aonde eu estaria se eles não tivessem feito isso? Com certeza, queridos, eu não estaria aqui nesta noite. O reflexo da minha vida e de todos aqueles que se colocam como instrumentos nas mãos de Deus e que cumprem a sua vocação e o seu chamado, é o reflexo de homens e de mulheres que não se esqueceram deste mandamento. Ah, queridos, como eu posso parar e me lembrar de tantas lutas, dificuldades que eu enfrentei na minha vida, mas a palavra de Deus que era exposta a mim constantemente me renovava. Ah, queridos, quantas vezes as tentações na fase da adolescência, da juventude, vinham ao meu encontro tentando me tirar do centro da vontade de Deus, mas a palavra de Deus me trazia de volta. Quantas vezes, queridos, a dúvida, a angústia e a depressão bateram forte contra a minha alma, mas a palavra de Deus me manteve firme e não me fez desistir daquilo que Ele tinha e tem para a minha vida. É a palavra. Se você quer ser instrumento de vida na existência de outras pessoas, exponha a palavra constantemente. Todos os dias, em todas as oportunidades. Quanto mais você expô-la, mais vida você gerará. Amém, queridos? Segundo lugar, como usar a palavra para edificar e gerar vida? Expondo-a de maneira exortativa. João capítulo 6 é o texto base deste ponto. Eu convido você para que abra a sua Bíblia, esse texto da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 6. Versículo 60, a palavra de Deus diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os e disse: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para um lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E então prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam mais com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Amém, queridos? O que está acontecendo aqui, pastor? Jesus pregou um sermão muito duro. E a Bíblia está nos mostrando, meus irmãos, que as pessoas, ao ouvirem aquelas palavras duras, fortes,
exortativas de Jesus, elas foram embora. Elas pensaram consigo: jamais eu volto para ver Jesus pregar. Jesus não falou aquilo que eu queria ouvir. Jesus mexeu com a minha ferida. O discurso de Jesus para mim não serve, é muito duro, é muito exigente. E aí fica os 12 discípulos. E eu acho interessante, queridos, a docilidade, a sutileza e a firmeza de Jesus. Porque ao invés de Jesus lamentar por aqueles que foram embora, ele olha para os 12 discípulos e pergunta: e vocês? Vocês não vão também? E Pedro, sempre Pedro, ele diz: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Queridos irmãos, Pedro está reconhecendo que por mais que fosse dura aquela exortação de Cristo, Pedro está reconhecendo que as palavras de Deus muitas vezes mexem com o nosso ser. Ela nos constrange, ela nos exorta, ela nos corrige, mas elas são palavras que nos geram vida. Aquela palavra que só te passa a mão na cabeça, aquela palavra que diz que você é lindo, que você é maravilhoso, que você é o centro do coração de Deus, que tudo vai dar certo na sua vida, que Deus te aceita do jeito que você está e você pode continuar assim. Aquela palavra que diz que todos vão para o céu. Essa graça barata, essa palavra que não constrange o pecado, essa palavra que não bate de forma incisiva contra o erro, ela não glorifica o nome de Deus e não vai gerar vida, ela vai gerar morte. Uma igreja fria, uma igreja enganada, uma igreja que não é transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus, uma igreja que não tem fervor espiritual, uma igreja que não sente a ação do Espírito Santo, pois Deus não pode compactuar com o pecado, uma igreja que não ama os perdidos, uma igreja que não adora com entusiasmo, uma igreja que busca os seus próprios interesses. Se você quer que a sua palavra seja instrumento de vida, você precisa entender isso, que às vezes você vai ter que exortar pessoas. Às vezes, por amar tanto alguém, você vai ter que chegar e dizer: meu irmão, a palavra de Deus diz que esta atitude que você está tendo não glorifica a Deus, faz mal para a sua vida, prejudica o seu casamento, estraga a sua existência. A palavra que gera vida, queridos, é aquela palavra que procura demonstrar todas as mazelas da alma humana e as expõe diante do espelho da palavra de Deus. Eu sei que você não gosta de ser exortado. Ninguém gosta. O que a gente faz quando é criança? Quando os nossos pais nos exortam? A maioria de nós tentava racionalizar, justificar os nossos erros. Eu tenho uma filha de 6 anos, irmãos, e às vezes ela faz isso. Mas quando eu vou elogiá-la, de pronto ela recebe o elogio com entusiasmo. Mas a exortação é algo que mexe com a nossa natureza. A gente tem esse impulso de fugir de tudo aquilo que nos constrange, tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que vem para mudar o nosso jeito de agir, que nos tira do comodismo. A gente de pronto não aceita. Você sabia disso? A primeira coisa que a gente faz quando ouve uma palavra que nos constrange é desviar o olhar, às vezes abaixar a cabeça. Por quê, queridos? Porque o pecado que habita em nós insiste em se manter como Senhor das nossas vidas. Mas como usar a palavra para edificar e gerar vida? Expondo a palavra de Deus de forma exortativa, para corrigir, para orientar todo e qualquer tipo de pessoa. Terceiro e último lugar, pastor, como expor e como usar a palavra de Deus para gerar vida? Expondo-a de maneira confrontadora com as mentiras de Satanás. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios,
capítulo de número 10. 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4. Assim diz a palavra: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Amém, queridos? Pastor, o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo, queridos, que a palavra de Deus, que as verdades reveladas por Deus a nós, elas são armas de milícia não carnais, mas espirituais. E elas são poderosas em Deus para confrontar as mentiras de Satanás. O texto diz: para destruir fortalezas, anulando nós sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. 90% das pessoas que entram no gabinete pastoral, 90% das pessoas que entram no consultório de um psiquiatra ou de um psicólogo, para passarem por uma sessão, por uma terapia, ou por uma conversação, 90% dessas pessoas estão acreditando em mentiras. E o grande trabalho, muitas vezes, queridos, de um pastor, ou de um psicólogo, e em alguns casos de um psiquiatra, é ajudar aquela pessoa, aquele paciente a se desvencilhar daquelas mentiras. Mentiras que para ela são verdades. Pensamentos que para ela se tornaram fortalezas, verdadeiros sofismas que impedem aquela pessoa de ter um conhecimento genuíno a respeito de Deus. Pastor, o que é um sofisma? A palavra sofisma, querido, significa um pensamento ou uma retórica que procura induzir ao erro. O sofisma é aquele pensamento que apresenta uma aparente lógica e um sentido, mas com fundamentos contraditórios, com a intenção de enganar, de matar e de destruir. O que a Bíblia está dizendo, queridos, é que a palavra de Deus, quando você a entende e você assume ela como verdade para a sua vida, ela vai destruir todos os sofismas que você tem, todas as mentiras que Satanás tem colocado sobre você, a sua racionalização a respeito da sua vida, da sua casa, da sua existência. Elas vão ser frequentemente confrontadas pela palavra de Deus. Alguém já disse que a mente humana é influenciada pelo mundo em que nós vivemos. Ele estabelece dentro de nós alguns sofismas para nos impedir de conhecer plenamente a vontade de Deus e os seus propósitos para as nossas vidas. Certo pensador disse que um sofisma, apenas um, já causa grandes problemas, que nos impedem de alcançar a vontade de Deus. E vários sofismas na mente de uma pessoa é chamado de fortalezas. Por isso, queridos, que o texto que nós lemos diz que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Em outras palavras, como viver de acordo com a vida que Deus propõe para cada um de nós? Não há outro caminho, querido. Você precisa pensar biblicamente. O
que esse texto está nos dizendo é que nós precisamos confrontar as nossas pseudo-verdades com a palavra de Deus. Aquilo que você pensa a respeito de você pode estar te matando, pode estar te destruindo, pode estar te desviando do centro da vontade de Deus. Por quê, pastor? Porque você decidiu acreditar numa mentira de Satanás. Você se esqueceu da palavra de Deus. Ou você talvez nem a conhece. Talvez você está aqui nesta noite derrotado ou derrotada, quem sabe pensando em tirar sua própria vida, em desistir dos sonhos de Deus para a sua vida. Por quê? Porque há um sofisma sobre você. Há uma mentira das trevas. Há uma verdade, entre aspas, que você assimilou na sua alma. E a palavra de Deus precisa entrar no seu coração e destruir todo esse raciocínio das trevas, toda essa artimanha de Satanás que perverteu a sua mente e tem ganhado morada no seu coração. Quero concluir, queridos, falando sobre 3 afirmações poderosas que vão revolucionar a sua vida. Todas as vezes que você estiver diante de um pensamento perturbador, todas as vezes que você estiver diante de um pensamento que te constrange, que te adoece, primeira coisa que você tem que dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Quem é você? Qual é a sua identidade? Você não é aquilo que o mundo diz que você é. Você não é a sua cor da pele. Você não é a sua sexualidade. Você não é a sua cultura. O que você é? A Bíblia diz que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Por isso, todas as vezes, queridos, que o diabo intenta contra as nossas vidas, tentando nos diminuir pelo nosso poder aquisitivo, talvez pela sua inteligência, pela sua cor da pele, talvez pela sua religião, pela sua família, pela sua cultura. Deixa eu dizer uma coisa para você: não é isso que te define. O sofisma das trevas é esse. A sua roupa te define, a sua faculdade te define, o nome, o sobrenome da sua família te define. Mas, biblicamente falando, quem te define é o seu Criador. Você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Não é o seu dinheiro que garante a sua identidade. Então, queridos, quando as mentiras de Satanás vêm ao nosso encontro, primeira coisa: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou a imagem e semelhança de Deus, ponto. Eu sou filho de Deus. Por isso que lá em João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz que Deus deu o poder de todos aqueles que creram no nome de Jesus, de serem feitos filhos de Deus. O meu pai é o dono do universo. Você não tem pai? Você não sabe quem é seu pai biológico? Deixa eu dizer uma coisa para você. Mais importante do que isso é a sua origem espiritual. Deus é o seu pai. Deus é o seu Criador. A sua fonte essencial não é de um espermatozoide junto com um óvulo. A sua fonte essencial é Deus. Deus sonhou com você. Deus projetou a sua existência. Pastor, mas meus pais não me planejaram. Pastor, eu sou fruto de um acidente. Acidente para o homem, mas não acidente para Deus. Quem te define? Quem você é? É a palavra de Deus que deve te responder. Qual que é o seu propósito? Ganhar dinheiro? Agradar as pessoas? Construir fama? Deixar uma grande herança para os seus filhos? Ser reconhecido mundialmente falando? Nacionalmente falando? Ou municipalmente falando? O seu propósito é glorificar a Deus. O seu propósito, a razão da sua existência é glorificar a Deus. Então, quando Satanás começar a cobrar de você, quando o mundo começar a cobrar de você imagem, status, poder, dinheiro, você fala assim: não é isso que me define. Não é o meu dinheiro que me define, não é o meu carro que me define. O que me define é o meu propósito. Eu estou glorificando a Deus? Então não importa se eu ando de Uno, de Corolla, de S10, de Hilux. Então não importa se
a minha família é Mendes, é Queiroz, é Silva, é Xavier. Não importa o meu diploma, se é de direito, se é de teologia, se é de medicina. Se eu não tenho diploma, o que me define? Quem eu sou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Essa é a primeira afirmação. Quando você fala isso para você, e você fala isso para aqueles que estão diante de você, você produz vida na existência deles. Ah, queridos, como que nós, como pais, precisamos dizer essas verdades para os nossos filhos. Ensiná-los a olhar para a Bíblia e, através da Bíblia, construírem uma versão correta a respeito de quem eles são. Segunda afirmação poderosa, você tem que dizer assim, ó, eu tenho. Diga assim, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. É isso que você tem. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, mas eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Então, quando o inimigo vem na minha cabeça dizendo que eu sou um perdido, que eu pequei, agora eu estou excluído da glória de Deus, você precisa olhar para Romanos 8:1 e lembrar que a Bíblia diz que agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, queridos? Não é um desvio que vai tirar a sua salvação. Agora, se você é salvo, você não vai ficar no erro. Você vai se arrepender. Mas quantas vezes, queridos, já encontrei pessoas na minha trajetória ministerial com crise se de fato perderam a fé ou não. Ah, pastor, eu ouvi um teólogo, pastor, eu ouvi uma pregação, e agora eu estou abalado. Não é o que esse pastor disse sobre você, não é o que esse líder disse sobre você que vale, mas é o que a Bíblia diz. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho a salvação, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Então eu não tenho medo de maldição hereditária. Eu não tenho medo do que o diabo vai fazer com a minha vida porque eu estou seguindo a Deus. Que se exploda o diabo. Tem medo do diabo. Eu não o subestimo, mas medo do diabo? Eu não tenho medo do devorador. Procuro ser liberal. Eu não tenho medo de olho gordo, de inveja. Eu não tenho medo de trabalho feito no terreiro ou sei lá onde. Por quê, queridos? Porque eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. A minha proteção vem de Deus. E a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. João 4:4. E eu tomo posse dessa palavra. E quando eu saio na rua, quando eu vou fazer uma visita, quando eu venho para este templo pegar a palavra de Deus, eu sei que o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Eu sei, queridos, que é o Espírito Santo que me capacita dentro de todas as minhas limitações. Agora, eu preciso olhar e dizer, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. A Bíblia diz que eu tenho salvação? Amém. Diz que eu tenho o Espírito? Amém. A Bíblia diz que eu tenho forças em Deus no dia da angústia? Amém. E assim eu vou vivendo. Eu não dou ouvidos para Satanás. Eu não dou ouvidos para os sofismas, para as fortalezas do mundo. Em último lugar, queridos, outra afirmação poderosa. Primeiro, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aqui eu quero concluir com uma palavra de Deus para a sua vida. Sabe por que tem muita gente amarrada? Muita gente travada? Muita gente que não desenvolve no casamento, na família, na vida profissional, na vida espiritual. Gente mesquinha, gente pobre espiritualmente, gente triste, gente angustiada. É porque está crendo nas mentiras de Satanás. É gente que não consegue superar os limites que foram impostos pela família, pela cultura, pelos colegas, pela mídia. Eu posso, queridos, aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu posso superar os meus limites, claro que posso. Eu não nasci sabendo, mas Deus me ensina, porque Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou uma boa obra na minha vida, vai completar até o dia de Cristo. Então você pode crescer, você pode aprender, você pode evoluir. Deixe essa síndrome de Gabriela de lado.
Pastor, eu nunca vou conseguir. Pastor, eu nunca poderei fazer isso. Pastor, isso não é para mim, eu não tenho esse dom. Para com isso, querido. Diga assim: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Se eu posso pregar, eu posso. Se eu posso falar, eu posso. Se eu posso repreender o mal, eu posso. Se eu posso exceder os meus limites, eu posso. Se eu posso ir além, eu posso. E eu preciso crer nisso. Eu posso superar os meus traumas. Você tem algum trauma? De infância? Você tem algum trauma na adolescência? Você tem algum trauma na família? Alguém já falou algo para você que te traumatizou, que te paralisou? É uma mentira de Satanás. Tem gente que decidiu nunca mais casar por causa de um trauma. Tem gente que nunca mais decidiu se relacionar por causa de um trauma. Tem gente que desistiu da faculdade e não vai fazer outro curso por causa de um trauma. Superar palavras negativas, superar traição. Você já foi traído? Você já foi traída? Você já foi enganado? Superar o abandono. Você já ficou sozinho? Você já ficou assim numa posição que você fala: Deus, cadê? Já ficou assim? Já se sentiu sozinho? Já se sentiu abandonado? Independente, querido, daquilo que te trava, eu quero dizer para você que a Bíblia te capacita a crer e a escrever uma nova história. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém, queridos? A sua vida antes de Cristo tem peso nenhum. Você não está fadado a viver os fracassos dos seus antepassados. Você não está fadado a viver amarrado aos equívocos anteriores à sua conversão. Você pode escrever uma nova história. Você pode ser feliz novamente. Mas para isso, você precisa crer na palavra de Deus. Lembre-se, diante de todos os sofismas e fortalezas de Satanás, diga sempre: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Se você quer usar a sua palavra para edificar e gerar vida, você precisa agir assim. É Bíblia, queridos. É crer na palavra de Deus. E é pregar primeiro para você. Quando o diabo vir com uma mentira na sua mente, seleciona um versículo bíblico e dá nele. Bíblia nele. É Bíblia, é Bíblia. A única maneira de você renascer das cinzas e ser fortalecido nos ideais que Deus tem para a sua vida é você conhecer e aplicar os ensinos da palavra de Deus. Eu concluo esta palavra perguntando a você: você tem formatado a sua Bíblia à luz da palavra de Deus? Você pensa biblicamente? Diante das decisões e dos embates mais difíceis da sua vida, quais são as verdades e os princípios que você traz na sua memória? Quais são? Se não for a Bíblia, se não for a palavra de Deus, qualquer resposta que você der é pequena e é insuficiente dentro das palavras sagradas. Pastor, por que muitas pessoas estão morrendo espiritualmente mesmo dentro da igreja? Porque falta crer, viver a palavra de Deus. Aqui está a chave, queridos. Tiago, quando ele fala sobre uma existência frutífera, uma existência próspera, edificante, ele nos orienta a sermos assim, primeiramente conosco mesmo, e depois com aqueles que estão ao nosso derredor. E ele diz no versículo 10: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Da sua boca, querido, só tem que sair a palavra de Deus.
Não faz sentido uma pessoa que canta um louvor aqui no domingo à noite, aí lá no sábado, na sexta-feira, ela está cantando a música do mundo. Não faz sentido. Não faz sentido uma pessoa que participa de um culto aqui, às vezes chora na presença de Deus e depois participa da festa da devassa. Teve uma festa esses dias, né? Festa da devassa, lá em Ilha Solteira. Quantos shows estão surgindo agora, com a diminuição da pandemia? As pessoas estão aglomerando, participando. Nada contra você sair com a sua família. Saia, leve seus filhos, se divirta, mas tenha discernimento. A quais palavras estão entrando na sua mente, na mente dos seus pequeninos, e ganhando força no seu coração. Irmãos, jamais cansarei de pregar esta palavra, porque creio que é nesta palavra que está a vida. Creio que esta palavra tem poder para libertar todo ser humano do pecado, das trevas, mas de todos os sofismas e pensamentos mentirosos que são levantados por Satanás. Amém, queridos? Então ame a palavra de Deus. Faça um propósito de todos os dias lê-la com mais intensidade, de expô-la aos seus filhos. Faça um propósito de compartilhá-la de forma exortativa. Faça um propósito também de pegar esta palavra e expô-la de maneira confrontadora com aquelas mentiras que Satanás tem tentado dizer a respeito de você. Não se esqueça, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Se está na palavra, é para você. Se está na palavra, é possível. Se está na palavra, Deus quer que você viva. Amém, queridos? Queria que você se colocasse de pé, enquanto a nossa equipe de louvor se aproxima. Eu quero convidar também os nossos irmãos diáconos para que cheguem até o altar. Nós vamos orar e participar juntamente com a igreja da ceia do Senhor. Enquanto a equipe de louvor se aproxima, eu queria que você abaixasse a sua cabeça. Feche teus olhos. Fale com Deus. Diga a Ele aquilo que tem, quem sabe, trago angústia e tristeza para o seu coração nesta noite. Quais são as palavras, queridos, que você pronunciou e que talvez você está se arrependendo de cada uma delas. Palavras que não edificaram, palavras que geraram morte, palavras que trouxeram consequências graves para a sua existência. Aquelas palavras que você pronunciou até mesmo sem pensar, ou quantas vezes em rebeldia contra a vontade de Deus. Baixe sua cabeça, fale com Deus, diga: Deus, me perdoa. Pai, me ajuda a usar a minha língua para glorificar o santo nome do Senhor. Deus, que a Tua palavra seja realidade na minha vida, na vida dos meus filhos, no seio do meu lar. Pai, que aonde eu estiver, a palavra que sair da minha boca seja para gerar vida e edificação sobre aqueles que a ouvem. Ah, Deus, perdoa os nossos pecados. Pai, santifica a nossa boca, o nosso coração, pois a Tua palavra diz que a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. Ah, Deus, usa a Tua igreja como instrumento de bênção nas Tuas mãos. Que esta palavra, que é viva, que é eficaz, possa ser uma semente em cada coração. Que ela seja ministrada profundamente no coração de cada um desses Teus filhos. E que ela produza os frutos que lhe apraz. E que cada um de nós possamos, através das nossas vidas e das nossas palavras, glorificar e exaltar
o santo nome do Senhor. Recebe, Pai, nesta noite toda a nossa gratidão. Pedimos a tua bênção sobre o pão e sobre o cálice que vamos tomar agora. Obrigado, Deus, pelo privilégio de participarmos juntos da mesa do Senhor. É o que nós te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Se você é um cristão, se você foi batizado nas águas e está em comunhão com Deus e com a sua igreja, eu quero convidar você a permanecer de pé. Mas se você não está assim, se você não vai participar da ceia no dia de hoje, eu convido você a se assentar. Enquanto nós adoramos a Deus com esta canção, os irmãos vão entregando o cálice e também o pão, para que juntos possamos participar da ceia do Senhor. De cruz erigiu, ela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador.
Os irmãos que pegaram o pão e o cálice podem se assentar. Nós vamos, neste momento, agradecer a Deus. Se algum irmão ficou sem receber o pão ou o cálice, dê um sinal que nós iremos levar até você, para que juntos possamos participar da mesa do Senhor Jesus. Se você já recebeu os dois elementos, eu queria que você, neste momento, abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Agradeça a Deus pelo privilégio de estar com a igreja do Senhor Jesus nesta noite, pelo sangue de Cristo vertido por nós na cruz do Calvário, e pelo privilégio de hoje juntos participarmos da sua mesa, não pelos nossos méritos, não pela nossa justiça, mas por causa do sangue do Cordeiro que foi vertido por nós ali na cruz do Calvário. Baixe sua cabeça, fale com Deus, e depois nós vamos juntos participar da ceia do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por esta hora tão bendita. Recebe a gratidão da Tua igreja, recebe o louvor, Pai, do Teu povo, pois não somos dignos, senão pelo sangue e pelo sacrifício do Cordeiro, aquele que tira todo o pecado do mundo, aquele que está à Tua direita intercedendo por nós, e que um dia virá buscar a Tua igreja. Pai, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos pelo nosso encontro contigo, ansiamos, Pai, pelo dia que iremos tomar a ceia na glória, na eternidade juntamente com o Senhor. Pai, prepara a Tua igreja, fortalece a fé, a espiritualidade dos Teus filhos. Ah, Deus, toca no coração daqueles que ainda estão distante de Ti, que haja conversão, que haja arrependimento, que haja conserto contigo, para que nenhum de nós possamos desperdiçar a Tua graça e desperdiçar a Tua salvação. Recebe, Pai, nesta hora todo o nosso louvor, é o que nós Te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Com alegria, querido, nós vamos participar da ceia do Senhor. Glória a Deus, amém, queridos? Você pode glorificar a Deus onde você está? Glória a Deus, Ele vive, Ele está à direita do Pai, e Ele está intercedendo por você. E em nome de Jesus, qualquer palavra negativa que tenha travado a sua existência, que em nome de Jesus, hoje ela caia por terra. Que você saia deste culto liberto pelo poder do Espírito Santo de Deus. E que toda palavra que foi instrumento de morte e de decepção, que ela abra lugar para que a palavra de Deus possa gerar vida, renovo espiritual através de você, na sua casa, no seu casamento, contagiando toda a nossa igreja, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? Se coloque de pé e nós vamos adorar a Deus com mais esta canção.
Depois, então, nós vamos estar orando com a bênção apostólica, encerrando o culto desta noite. Tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Glória a Deus, glória ao Senhor, glória a Deus, queridos, aleluias, glória ao Senhor. Feche teus olhos neste momento e eu quero orar por você, dizendo que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, o seu eterno e amado Filho, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre toda a sua igreja aqui e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Vire para quem está do seu lado e diga que Deus abençoe você, que Deus abençoe grandemente a sua semana, em nome do nosso Senhor Jesus.
Amém.